Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático desse YouTube. No vídeo de hoje eu vou ajudar você a acabar de uma vez por todas com o medo da tabela verdade. O medo de todo concurseiro é a tabela verdade. Então, na nossa sessão Teoria mais exercícios sobre noções de lógica, eu vou te mostrar como montar a tabela verdade em 1 minuto. Acredita que isso é possível? Se você não acredita, vou te dar um tempo agora e te convidar a se inscrever aqui no canal enquanto você prepara seu coração. Se inscreve aí, dá sua força, vem fazer parte dessa comunidade que não para de crescer. E claro, se curtiu o vídeo, deixa o seu like e compartilha esse vídeo nas redes sociais. Respirou fundo? Se inscreveu? Então, agora, sem enrolação, vamos ver como montar a tabela verdade, que é o pânico de muitos concurseiros. Bom, quando você estiver lá nervoso, chegar lá na sua prova, antes de esquecer tudo que você estudou, a primeira coisa que você vai fazer é escrever na sua prova os 5 símbolos dos conectivos lógicos. Então você vai escrever o símbolo do E, que é esse chapeuzinho, o símbolo do OU, que é esse V, o símbolo do OU, que é o V sublinhado, o símbolo do si, então, que é a seta, e o símbolo do si, e somente si, que é a seta para os dois lados. Você lembra como se chamam cada um desses conectivos lógicos? Se não lembra, vou revisar rapidinho, mas lá na hora da prova não precisa escrever não, tá bom? Esse E chama conjunção, o OU é a disjunção ou disjunção inclusiva, tanto faz, tá bom? O OU é a disjunção exclusiva, o si, então, é a condicional e o si, somente si, é a bicondicional. Bom, chegou lá na prova, escreveu os conectivos lógicos, você vai fazer pequenas alterações neles. Aqui, nesse chapeuzinho, você vai desenhar embaixo dele um V. E já já eu te conto por quê, tá bom? Nesse Vzinho, você não vai fazer nada. No V sublinhado, você vai fazer um símbolo de diferente, combinado? Aqui na seta, você vai colocar um F embaixo desse V que está deitado. E aqui, nessa seta dupla, você vai colocar um símbolo de igual. Fechado? Então, são 4 modificações. Um V no primeiro, um diferente no terceiro, um F no quarto e um igual no quinto. Feito isso, você já tem a tabela verdade. Consegue perceber? Se você estuda bastante, você já percebeu que a tabela verdade está montada. Não percebeu ainda? Então, deixa eu mostrar para você. Aqui, no E, na conjunção, a gente tem a seguinte condição. Observe que você tem 2 Vs, um de cabeça para baixo, um de cabeça para cima. Concorda? Isso significa o quê? Significa que na conjunção você só vai ter o resultado verdadeiro quando você tiver 2 Vs. A conjunção só é verdade com 2 verdades. Entendido? Agora, na disjunção, observa aqui, na disjunção você tem só um V. Isso significa que no OU, na disjunção, basta existir um V para o resultado ser V. Então, tem um V qualquer lá, o resultado já vai ser verdadeiro. Entendido? Na disjunção exclusiva, no OU, a gente tem aqui o símbolo de diferente. O que isso indica para você? Isso indica que, na disjunção, no OU, as proposições têm que ter valores lógicos diferentes para o resultado ser verdadeiro. O resultado só será verdadeiro se os valores lógicos forem diferentes. Entendido? No se, então. O se, então, talvez seja o mais fácil. É o caso que todo mundo conhece. O se, então, é o famoso caso da Vera Fischer. VF. Quando o se é V e o então é F, Vera Fischer, o resultado é falso. Vera Fischer é
falso. Ou seja, quando o se é verdadeiro e o então é falso, o resultado é falso. Por fim, no se e somente se, que é a chamada bicondicional, a gente tem o símbolo do igual. Isso significa o quê? Significa que o se e somente se só vai ser verdadeiro quando os valores lógicos forem iguais. Só é V se os valores lógicos são iguais. Entendido? Montou a sua tabela verdade aí? Esse é um truque que eu aprendi lá atrás, quando eu era aluno ainda, mas que hoje já tem alguns vídeos disponíveis aqui no YouTube ensinando. Eu mesmo já mostrei em alguns vídeos aqui do canal, mas que aqui eu vou reforçar com você. A gente vai agora montar a tabela verdade tradicional usando esse truque aqui. Olha só. Coloca a tabela verdade lá. Então, a gente tem duas proposições, a proposição P e a proposição Q. Cada uma pode assumir valores de verdadeiro ou de falso. E aí a gente vai ter combinações VV, VF, FV, FF. Certo? Agora, a gente vai completar a tabela verdade em cada uma dessas proposições compostas contendo cada um desses conectivos lógicos. Então, aqui, a primeira, eu coloquei a conjunção P, E, Q, correto? Nesse caso, a gente viu o quê? Para o resultado ser verdadeiro, a gente tem que ter 2 Vs. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar aqui, ó, no P e no Q. A gente tem 2 Vs? 1 V, 2 Vs. Se a gente tem 2 Vs, o resultado é verdadeiro, certo? Aqui a gente tem 2 Vs? Não, tem um V e um F, então o resultado vai ser falso. FV, o resultado é falso. FF, o resultado é falso. Só é verdadeiro quando a gente tem 2 Vs. Montou a tabela verdade da conjunção. Percebeu como é fácil? Vamos para disjunção, para o ou. P ou Q. Na disjunção, basta um V para o resultado ser V, certo? Eu tenho um V aqui? Tenho até mais de um, tenho 2, então o resultado é verdadeiro. Tenho um V nessa linha? Tenho, VF, então o resultado é verdadeiro. Tenho um V nessa linha? Tenho, então o resultado também é verdadeiro. Tenho V nessa linha? Não, então o resultado é falso. Montou a tabela verdade da disjunção. ou na disjunção exclusiva, ou P ou Q. Os valores lógicos precisam ser diferentes para o resultado ser verdadeiro. Aqui eu tenho VV, os valores lógicos são iguais. Aqui eu tenho VF, os valores lógicos são diferentes. Se os valores lógicos aqui são diferentes, essa proposição é verdadeira. Aqui, FV são diferentes, então o resultado é verdadeiro. Quando os valores lógicos forem iguais, o resultado vai ser falso, certo? Vamos para condicional, para o se então. Se P, então Q. Nesse caso, a gente tem a Vera Fischer. Vera Fischer é falso. Quando o se é verdadeiro, e o então é falso, se V, então F, Vera Fischer, o resultado dessa linha vai ser falso. Entendido? Todos os outros casos, o resultado vai ser verdadeiro. Não precisa nem olhar, só grava o caso da Vera Fischer. Vera Fischer, o se verdadeiro, ou então falso, o resultado é falso, certo? Por fim, a bicondicional, P, se e somente se, Q. Nesse caso, os valores lógicos precisam ser iguais para o resultado ser verdadeiro. Aqui na primeira linha eu tenho VV. Se eu tenho VV, os valores lógicos são iguais, o resultado vai ser verdadeiro. Na última linha eu tenho FF, os valores lógicos são iguais, então o resultado é verdadeiro. Nos outros dois casos, VF e FV, eles são diferentes, o resultado vai ser falso. Pronto! Fim! A gente montou a tabela verdade de todos os conectivos lógicos. Viu como é fácil? Viu como é tranquilo? Gostou desse truque? Agora, então, quando você chegar lá na sua prova
Antes de começar a prova, escreve os símbolos, escreve os conectivos lógicos, faça as modificações, que aí você vai conseguir resolver diversas questões que te pedirem esse conteúdo. Fechado? Bora treinar esse conteúdo? Vamos ver se isso funciona mesmo? Vem comigo, vamos ver 3 questões de diferentes bancas de concursos envolvendo o tema tabela verdade. E a primeira questão é uma questão que caiu num concurso da Paraíba e foi organizada pelo IBFC. Bom, essa questão diz o seguinte: considerando o conjunto verdade dos conectivos lógicos proposicionais e sabendo que o valor lógico de uma proposição P é falso, o valor lógico de uma proposição Q é verdade, é correto afirmar que o valor lógico, aí ele dá os conectivos lógicos e faz afirmações sobre verdade ou falsidade, certo? Então ele disse o quê? Ele disse que P é falso e Q é verdade. Chegou lá na prova, o que você fez? Escreveu os conectivos lógicos, fez as modificações para saber a tabela verdade. Então, nesse caso, o P é falso e o Q é verdadeiro. Ele começa falando da conjunção. O valor lógico da conjunção entre P e Q é verdade. Na conjunção, o E, a gente precisa ter 2 Vs para o resultado ser V. A gente tem 2 Vs? Não, o P é falso, o Q é verdadeiro. A gente tem FV, então o valor lógico da conjunção vai ser falso, né? Só é verdade quando tem 2 Vs. Se a gente não tem 2 Vs, isso não é verdade. Então essa afirmativa está errada, certo? Depois ele passa para a disjunção. Ele diz que o valor lógico da disjunção entre P e Q é falso. Na disjunção, basta existir um V para o resultado ser V. Eu tenho P falso, Q verdadeiro. Eu tenho V, então o resultado vai ser verdadeiro. Ele disse que era falso, então essa afirmativa está errada. Entendido? Condicional entre P e Q nessa ordem é falso. Na condicional, esse caso aqui é o caso da Vera Fischer. O se é verdadeiro, o então é falso. Aqui eu tenho se P, então Q. Eu tenho Fischer, Vera. Fischer, Vera é falso? Não, o que é falso é Vera Fischer. Tá bom? Então, se eu não tenho Vera Fischer, o resultado não é falso. O resultado é Vera Fischer. Vera Fischer é falso, certo? Então, na condicional, Vera Fischer é falso. Eu não tenho aqui VF, eu tenho FV, então o resultado será verdadeiro. Ele disse que era falso, então essa afirmativa também está errada. Por fim, na bicondicional, ele diz que a bicondicional entre P e Q é falso. Na bicondicional, os valores lógicos precisam ser iguais para o resultado ser verdadeiro. Se eu tenho falso verdadeiro, os valores lógicos não são iguais, então não vai ser verdadeiro. Então, essa é a resposta correta. Os valores lógicos só serão verdadeiros se forem iguais. Se os valores lógicos são diferentes, o resultado é falso. Por isso, esta é a resposta dessa questão. Entendido? Conseguiu visualizar como é útil esse macete para você conseguir resolver questões como essa? Vamos ver mais uma questão? Vamos ver outra questão, agora uma questão da VUNESP, em um concurso que aconteceu em 2018. Considere verdadeiras as afirmações a seguir. Então ele deu 4 afirmações. Luísa possui um gato, Henrique gosta de observar patos, Rafael não tem bicicleta, Tiago não gosta de comer macarrão. A partir dessas afirmações, é logicamente verdadeiro que aí em cada uma das alternativas tem um conectivo lógico diferente. Ó. Tem o ou, tem o se, então e o e, tem o se, então sozinho, tem o ou e tem o e. Certo? Então a gente vai ter que avaliar cada uma das alternativas e ver se o resultado é verdadeiro. Então, chegou lá na prova, o que você fez? Escreveu os conectivos lógicos, fez as pequenas modificações, tem a tabela verdade pronta para você resolver a questão. A gente tem que avaliar, nesse tipo de questão, cada uma das alternativas. Ele disse que tudo isso aqui é verdadeiro, certo? Então, vamos ver cada uma das alternativas.
Ou Luísa possui um gato, ou Tiago não gosta de comer macarrão. No ou, os valores lógicos precisam ser diferentes para o resultado ser verdadeiro, certo? Luísa possui um gato? Luísa possui um gato é verdadeiro. Tiago não gosta de comer macarrão? Tiago não gosta de comer macarrão é verdade. Então, essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Os valores lógicos precisam ser diferentes para o resultado ser verdadeiro. Aqui os valores lógicos são iguais. Se eles são iguais, não é verdade, é falsa. Logo, essa não é a resposta dessa questão. Certinho? Letra B. Se Henrique gosta de observar patos, então Luísa possui um gato e Tiago gosta de comer macarrão. Bom, a gente tem o se então e na parte do então a gente tem a conjunção. Então, vamos por partes. Vamos começar pelo se. Henrique gosta de observar patos? Henrique gosta de observar patos. Verdadeiro. Certo? Então, o se é verdadeiro. Aí a parte do então. Luísa possui um gato. Luísa possui um gato é verdadeiro também. Tiago não gosta de comer macarrão. Ele disse aqui que Tiago gosta de comer macarrão. Então, essa afirmação aqui é falsa, porque Tiago não gosta de comer macarrão. Então, olha só, na parte do então, você tem a conjunção. O resultado dessa conjunção é verdadeiro ou falso? Observa aqui, na conjunção, no e, os valores lógicos, a gente precisa ter 2 Vs para o resultado ser V. Eu tenho 2 Vs aqui? Não, eu tenho um V e um F. Então, o resultado dessa conjunção é falso. É falso, porque só seria verdadeiro se eu tivesse 2 Vs. Logo, a parte do se é verdadeira e a parte do então é falsa. É o famoso caso da Vera Fischer. Se então, famoso caso da Vera Fischer dá falso. Essa não é a resposta dessa questão. Entendido? Letra C. Se Luísa possui um gato, então Rafael tem bicicleta. A Luísa possui um gato? Possui. Verdadeiro. Rafael tem bicicleta? Não. Rafael não tem bicicleta. Falso. De novo, se então, caso da Vera Fischer, que é falso. Não é a resposta dessa questão. Rafael tem bicicleta? Não, Rafael não tem bicicleta. Essa é falsa. Ou Henrique gosta de observar patos. Henrique gosta de observar patos. Verdade, certo? No ou, basta existir um V para o resultado ser V. Eu tenho um V aqui? Tenho! Então, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pergunta, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Vamos analisar essa última aqui, ó. Tiago não gosta de comer macarrão. Tiago não gosta de comer macarrão é verdadeiro, certo? E Henrique não gosta de observar patos. Henrique gosta de observar patos, então quando fala que ele não gosta, isso é falso. No e, eu preciso ter 2 Vs para o resultado ser V. Eu só tenho um V, não tenho 2 Vs. Então, essa aqui vai ser falsa. Essa não é, de fato, a resposta dessa questão. A resposta é mesmo a letra D. Entendido? Gostou do macete? Conseguiu visualizar como isso aqui é útil para você resolver as questões rapidinho? Agora, vamos ver mais uma questão com um nível de dificuldade um pouquinho maior. Vamos ver? Essa questão foi elaborada pela Fundação Carlos Chagas. Ela diz: o inspetor de uma escola percebeu uma porta quebrada e identificou pelas imagens do sistema de segurança que foi pelo menos um dentre 4 alunos o responsável pelo dano. Ele sabe que, se Gustavo não teve participação, então Henrique teve. Então, a gente tem aqui a condicional. Se então, entre Henrique e Igor, exatamente um teve participação. Ou seja, ou Henrique ou Igor teve participação. Somente um dos dois. João teve participação se e somente se Igor teve participação. É a bicondicional. Para não prejudicar seus amigos, João, falando a verdade, assumiu ter participação, o que permite concluir que todos os responsáveis pelo dano foram
Bom, então a gente sabe que o João falou a verdade e ele assumiu ter participado. Escreve lá o seu macete, os conectivos lógicos e as pequenas modificações. Bom, a gente vai precisar da bicondicional, do se, somente se, e do se então, que é o caso da Vera Fischer, certo? João teve participação. Então aqui coloca João teve participação, verdadeiro. Aí vem se e somente se Igor teve participação. Bom, o que acontece? Para essa afirmação ser verdadeira, né, o inspetor sabe que isso aqui aconteceu. Então, essa afirmação precisa ser verdadeira. Para isso aqui ser verdade, o que tem que acontecer? Os valores lógicos do se e somente se têm que ser iguais para o resultado ser verdadeiro. Se João teve participação é verdade, essa segunda parte também tem que ser verdade para o resultado ser verdadeiro. Entendido? Logo, Igor teve participação. Certinho? Aí você vem para a frase que tem o Igor. Entre Henrique e Igor, exatamente um teve participação. Ou seja, só um dos dois teve participação. A gente sabe que o Igor teve participação. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que o Henrique não teve participação. Certo? Por fim, vamos aqui para cima, onde fala sobre o Henrique. A gente sabe que o Henrique não participou. Aqui fala que ele teve participação. Então, essa parte é falsa. Para essa afirmativa toda ser verdadeira, a parte do Gustavo tem que ser verdadeira ou falsa? Bom, a parte do então já é falsa. Se a parte do então é falsa, eu tenho o caso da Vera Fischer. Vera Fischer é falso. No se então, quando o se é verdadeiro, o então é falso, o resultado é falso. Como eu quero o resultado verdadeiro, a parte do se não pode ser verdadeira. Se a parte do se for verdadeira, eu vou ter o caso da Vera Fischer e o resultado vai dar falso. Logo, essa primeira parte é falsa. Então, Gustavo não teve participação, é falso. Isso significa o quê? Significa que Gustavo teve participação. Sendo assim, quem participou? O Gustavo participou, o Igor participou e o João participou. Foram os três, João, Gustavo e Igor. Entendido? Dúvida? Se você tiver dúvidas, tiver uma crítica, uma sugestão, pode me escrever, deixe sua dúvida, sua crítica, sua sugestão aqui embaixo que eu vou te responder, tentando te ajudar. Valeu? Agora eu vou te incentivar a praticar esse conteúdo. Pega esse macete e treine. Eu vou deixar para você aqui 2 provas. Elas vão aparecer aqui e clica nessas provas, você vai ter só questões de raciocínio lógico para você treinar, certinho? É isso, pessoal. Claro, se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, por favor. Clica nessa carinha que está aparecendo aqui e ajuda a gente a crescer. No mais, bons estudos e até a próxima!